Bom dia, igreja. Que bom estarmos juntos nessa manhã, celebrando o Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais que estão conectados com a gente aí. Eu já quero pedir para você ir colocando seu nome. Se você é pai e está participando conosco, dá um presente aí no chat para a gente saber que a quantidade de pais que nós temos juntos hoje, nessa manhã, para a celebração. Que canção linda essa, né? Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. Tu és perfeito em tudo que faz. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu quero falar a todos, mas especialmente aqui eu quero falar aos pais que estão junto conosco nesta celebração. Então abra o seu coração para esta palavra, esta reflexão. E eu estava já há vários dias pensando e orando sobre este tema. E eu quero falar nessa manhã sobre Deus Pai. Deus Pai. Que interessante e curioso isso, né? Porque Deus é referido por Jesus, especialmente no Evangelho de João, inúmeras vezes, como Pai. É assim que Jesus trata o Deus que está nos céus, como o seu Pai. E daí já vai aqui uma tarefinha, talvez para esta semana, para os próximos dias, você ler o Evangelho de João inteiro e marcar todas as vezes que Jesus chama Deus de Pai. Eu tenho certeza que você vai ficar bem impressionado aí com a quantidade de menções desta expressão Pai no Evangelho de João. Quero te convidar aqui então para abrir logicamente no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler o verso 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Estou lendo aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Esse texto está nos dizendo que por meio de Jesus, Deus nos deu o direito de nos tornarmos seus filhos. E depois quero ler um texto lá em Efésios, também capítulo 1, verso 5. Eu estava pensando ontem sobre como o apóstolo Paulo também refere-se a Deus como Pai. Ele aprendeu muito bem com Jesus. E ele logo começa a sua carta no verso 2 do capítulo 1 de Efésios, dizendo que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Mas eu quero ler aqui o verso 5, que diz assim: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Queridos, que profundo esse texto aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz que Deus já havia resolvido, desde a eternidade, que Ele nos tornaria seus filhos, que Ele viria para nos resgatar de novo. Uma outra tradução fala que Ele iria nos adotar. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio de adoção, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos amou. Há uma expressão aqui que diz: pois este era o seu prazer e a sua vontade. Eu não sei você, pai, mas
Gerar um filho é um prazer e vontade. Há um desejo no coração de todo homem, gerar um filho. E nós esperamos com muito desejo, com muita ansiedade esse momento, quando a gente descobre que geramos um filho. Assim é Deus para conosco. Então vamos lá para a nossa reflexão nessa manhã, queridos. Eu tenho certeza que você aí tem um pai, não é verdade? Todos nós temos um pai. Não importa se esse pai já se foi ou ainda está presente. Não importa se você tem um bom relacionamento com ele ou não. Não importa se de repente você conviveu com ele ou não. Se você tem boas lembranças. Se esse pai foi um bom exemplo para você. Não importa. Ele é seu pai. Ele te gerou. Você tem dentro de você o DNA deste homem. Você carrega toda esta carga de informação genética na tua vida. Talvez você seja até parecido com seu pai, não somente na fisionomia, mas parecido também com o jeito de ser, com o seu temperamento, com a sua personalidade. E foi assim que Deus quis que acontecesse, porque o plano de Deus é lindo, o plano de Deus é perfeito. E lá no princípio Deus disse ao homem: você vai deixar pai e mãe, você vai se unir à sua mulher e você vai ser pai. Você vai multiplicar a tua descendência, você vai deixar a sua semente nas próximas gerações. E Deus fez isso porque Ele, na eternidade, já era conhecido como o Deus Pai, o Deus Pai de Jesus Cristo. Já havia na Trindade esta ideia e este conceito do Pai. Por isso, se tornar pai é um tremendo de um privilégio, é um projeto de Deus, é um plano de Deus. A sociedade, ela foi deturpando esse conceito, ela foi destruindo com esta imagem. Mas infelizmente, nunca vai poder ser mudado que um homem precisa deixar a semente numa mulher para gerar um filho. 2 mulheres não podem gerar um filho. 2 homens não podem gerar um filho. Porque foi assim que Deus determinou. Agora eu quero que você pense um pouquinho no seu pai. Como que é o nome dele? Como se chama o seu pai? A Rafa está dizendo aqui e apontando o ladinho do papai dela, o Wilson. O meu pai se chama Francisco. Eu amo meu pai, um beijão para ele. Quais são as suas lembranças? Como foi o seu relacionamento com o seu pai? Como que você completaria esta frase? E atenção, porque isso vai para a célula, hein? Meu pai é para mim... Tan, tan, tan. Meu pai representa para mim... Como que você completaria essa frase? Agora reflita um pouquinho comigo. Vamos olhar um pouquinho o mundo que a gente está vivendo e a nossa sociedade. E eu queria te fazer uma pergunta. Por que a imagem do pai é tão distorcida? Por que a imagem do pai é tão deturpada? Tão desvalorizada? Você percebeu isso? Chega dia das mães, é aquele monte de frufru, começam a falar semanas e às vezes até um mês antes, e o comércio bomba no dia das mães. Já se sabe que depois do Natal é o maior movimento do comércio, até mesmo no meio dessa pandemia, tinha gente enlouquecida comprando no drive-thru do shopping, ou pedindo algum presente pela internet, porque a mãe é a rainha do lar, porque a mãe, daí chega no dia dos pais, o filho compra uma cueca, dá para o pai, um par de meia, né? Não é assim? O pai, às vezes, até é esquecido que ele existe, né? Às vezes o filho dá lá um cartãozinho bonitinho, né? Nem se faz tanto alarde assim em relação ao dia dos pais. Por que isso? Você já pensou um pouquinho?
Você já imaginou que a imagem do homem e do pai, ela é uma imagem muito deturpada? Por exemplo, ontem nós fomos no Tanguá, visitamos muitas famílias, Cristina e eu, fui com Sandra e Adriana também, foi muito gostoso entregar aqueles kits e visitar famílias. Nós encontramos pouquíssimos pais. Nós falamos com 90% de mulheres. Aonde estão esses pais? Aonde está o pai? Porque a gente sempre diz isso, e é um fato, pai não é só gerar. Pai é muito mais do que isso. Mas com o passar do tempo, o pecado, e há nisso, com certeza, uma própria intenção de Satanás de distorcer essa imagem. Porque à medida que ele destrói a imagem de um pai, ele destrói a imagem de Deus como pai. Você está percebendo a profundidade disso? Houve uma pesquisa que foi divulgada aí no começo do ano de 2019, e a manchete dizia assim: há 3 anos, pelo 3º ano consecutivo, vem crescendo os lares que são chefiados por mulheres. E lá no começo de 2019 era 45%. 45% dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E a estatística ou a pesquisa falava em 71 milhões de lares. A cada 10 lares, 4 são chefiados por mulheres. Curioso, né? Porque a gente ouve, mas muito dificilmente você vê uma mãe que abandona os filhos e vai embora. Mas muito frequentemente você vê pais que abandonam filhos, abandonam a mulher e vão embora. Há muitas histórias de dores e sofrimento e angústia na vida de crianças, de filhos e famílias desestruturadas porque o pai simplesmente foi embora. Agora eu queria pensar um pouquinho com você, qual é esse papel? Por que a figura do pai é tão importante? E o que um pai deve comunicar ao seu filho? Porque se esse é um projeto de Deus, e foi assim que Deus estabeleceu a família, não vamos entrar no mérito do que a sociedade está vivendo hoje, mas vamos entrar no mérito daquilo que nós cremos, vamos entrar no mérito daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que uma família é constituída por um homem, por uma mulher e por aqueles filhos que este homem e essa mulher geram. Entendemos que há muitas famílias hoje que passam por situações, percalços, dificuldades, e não tem mais esse tipo de configuração. Mas, independente disso, a figura do pai comunica 3 coisas importantes. Atenção aqui. 3 coisas importantes. Primeiro, o pai comunica direção. O pai é aquele que dá ordens, que mostra o caminho, é aquele que conduz. Segundo lugar, o pai é aquele que comunica limites. Isso mesmo, a Rafa está aqui concordando com tudo que eu estou dizendo, né, Rafa? Comunica limites. O pai é a autoridade dentro do lar. E em terceiro lugar, o pai é aquele que oferece e comunica segurança e proteção. Mas hoje eu vou focar somente no segundo aspecto, no aspecto dos limites, na responsabilidade que os pais têm em estabelecer limites. Por que isso é importante na formação de uma criança? Você estabelecer limites. Porque o limite gera proteção. O limite diz, olha, essa é a esfera que você está. E se você está dentro dessa esfera, você está protegido. Eu estou cuidando de você e olhando por você nesta dimensão. Consequentemente, se a criança se sente protegida pelo limite, ela vai se sentir segura. O limite vai gerar uma responsabilidade.
Porque uma criança vai aprendendo o que ela pode ou não pode fazer. O que será obediência ou desobediência às ordens, às orientações e ao limite do pai. O limite vai gerar, então, esta atitude de obediência. Agora pensa como é que está hoje o mundo. Como está a educação. Como estão os limites na educação de filhos hoje. Algumas razões. Primeiro, por causa da ausência do pai. Segundo, por causa de tudo que o mundo está falando a respeito disso. Por causa de todo esse conceito que não é um conceito da palavra. Que tem se mostrado a respeito da liberdade. Da vida sem limites. O mundo é governado por leis morais. Foi assim que Deus criou. Toda lei, ela precisa ser obedecida. Se você não obedecer uma lei, você é punido por ela. E existem leis muito claras que regem e governam este mundo. Não é tão difícil a gente pensar nisso. Existe uma lei da gravidade. Se eu soltar o meu celular aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar flutuando? Não, ele vai cair. Porque existe uma lei. Existe uma lei. E Deus, desde o princípio, Ele estabeleceu as leis morais para que o homem vivesse bem. Vivesse bem a partir dele mesmo. E essas leis morais estão muito claras lá nos 10 mandamentos. Não há nada de espiritual naquilo. Às vezes a gente pensa porque está na Bíblia é espiritual. Não, Deus deu a sua lei a um povo. E os 4 primeiros mandamentos falam de amar a Deus. E os 6 últimos mandamentos falam de amar o próximo. E vamos lá, quais são estas leis? Primeira delas, honre o seu pai e a sua mãe. E a única lei que tem uma promessa aqui, para que a tua vida seja longa. Honrar pai e mãe, respeitar. Obedecer pai e mãe. Segundo, não mate. Simples assim. É espiritual essa lei? Não, é uma lei moral. Para que o mundo possa viver em equilíbrio. Não cometa adultério. Isso é coisa antiga, do passado? Não. É uma lei moral. O adultério é a causa de muitas desestruturações familiares. E muito sofrimento na vida de filhos. Não roube. Isso aqui é espiritual, não roubar? Não, é uma lei moral de uma sociedade. Não dê testemunho falso, fake news. Está na Bíblia. É uma lei moral, não cobice. Porque a cobiça te leva ao pecado. A cobiça já é o próprio pecado. Estas leis que Deus deu ao homem são leis morais para a convivência e para o relacionamento. Quem vai ensinar essas leis a uma criança? O pai. É o pai que instrui e ensina estas verdades. Então, baseado nisso, há um aspecto muito fundamental na paternidade, que é a correção. A correção. Como que a gente aprende a obediência? Não é através da correção? Também é uma outra coisa que está banida da educação hoje, não é verdade? Não se fala em correção. Ah, vai traumatizar a criança. Nossa, a criança vai crescer se ela ouvir um não, né? Se ela levar uma varada, uma disciplina. Eu não sei o que você pensa sobre isso e tudo bem, você pode depois ler a Bíblia e tirar as suas próprias conclusões. Mas não se governe pelo que estão falando por aí. Porque este mundo está desorientado. Mas nós temos a palavra de Deus e a palavra de Deus nos orienta porque nós temos um bom pai. E o papel do pai é dar direção, é orientar. O papel do bom pai é nos ensinar os limites. Lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 a 9, olha o que Deus fala através de Moisés para o povo. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando e não deixem de ensiná-las a seus filhos. Olha que curioso aqui. Para quem que Deus está falando aqui? Para os filhos? Não, Deus está falando para os pais. Deus está falando para pais aqui.
E na verdade, na cultura judaica, quem era o que ensinava, o que instruía, o que estabelecia os limites e o que fazia com que o filho entendesse a lei era o pai, figura masculina, homem. Este era o papel. E daí ele diz, guardem sempre no coração as leis, ou seja, obedeçam, vivam de acordo com essa lei, e daí ensine a seus filhos. Tem muito pai que ensina coisas para os filhos, ou quer que o filho haja de determinada maneira, que ele não age. E nisso já se incorre em erro e o resultado não é o aprendizado. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Que leis essas? As leis morais, a lei de Deus. Os 10 mandamentos. Leis de relacionamento e convivência de uma sociedade. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Queridos, os nossos filhos devem ser, em primeiro lugar, bons cidadãos dessa sociedade, desse mundo. Em primeiro lugar. Os nossos filhos precisam refletir esta obediência, esta atenção à instrução do pai, à correção que vem do pai, para viver de acordo com essas leis morais. Agora, você pode olhar para a realidade e para a sociedade. Olhe um pouquinho à sua volta. Olhe para os ambientes da escola. Olhe para os ambientes sociais. Postura de crianças e jovens. Uma geração crescendo órfã de pais. Uma geração que cresce sem referenciais. Uma geração que cresce sem limites. Você concorda comigo nisso? O que está faltando aqui? Está faltando a figura do pai. Portanto, quais são os resultados dessa geração? Será uma geração desprotegida, uma geração insegura, insegura dos seus propósitos, dos seus caminhos, de quem é, e uma geração rebelde, desobediente, porque não aprendeu os limites. Isso acende uma luzinha para você aí? Isso fala da realidade da nossa sociedade hoje? Agora eu quero passar para um outro momento aqui da nossa reflexão, e é pensar por que Deus se apresenta como pai na Bíblia. Você saberia responder essa pergunta? Deus não, a Bíblia não chama Deus de mãe. Tem umas teologias meio esquisitas aí, umas falas meio estranhas que fala que Deus é mãe. Não. Aonde que diz isso na Bíblia? A Bíblia fala que Deus não abandona um filho assim como uma mãe não abandona, mas não diz que Deus é mãe. A Bíblia diz que Deus não abandona o filho como uma mãe não abandonaria. E aliás, o profeta diz, mesmo que uma mãe abandone, eu não abandonarei. Mas em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus sendo chamado de mãe. Deus é chamado de pai. Por causa dessas características. Por causa deste ensinamento fundamental e profundo para a vida de alguém. E voltando lá aos textos iniciais que nós lemos, João capítulo 1 fala que nós nos tornamos filhos de Deus. O pessoal tem mania de falar, né? Ah, todo mundo é filho de Deus. Segundo João capítulo 1, verso 12 e 13, diz, mas a todos quantos o receberam a Jesus, creram em Jesus. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É por meio de Jesus Cristo, é pela fé em Jesus Cristo que nós fomos adotados por Deus. E daí este texto de Efésios. Nós éramos órfãos, nós estávamos sozinhos,
nós não tínhamos pai. Nós estávamos peregrinando neste mundo sem direção, sem limite, sem segurança. E Deus veio se manifestar como Pai. E o Senhor nos adotou. E Efésios vai falar porque essa foi a vontade dEle. Ele quis nos adotar. E todos quantos creram em Jesus, Ele diz: agora você é meu filho. Eu sou o seu Pai. E aqui começa um processo muito lindo na nossa vida. Porque eu acredito que muitos de nós tenhamos muitas feridas em relação ao nosso pai terreno. E agora Jesus vem dizendo: agora eu sou o teu pai, o Pai do céu, o Pai perfeito, o Pai das luzes, sobre quem não existe nenhuma variação, nenhuma mudança, o Pai perfeito, o Pai amado e que ama incondicionalmente. Você consegue perceber agora por que Deus se apresenta como Pai para nós? Porque Ele quer curar. Ele quer realinhar esse papel tão fundamental na vida de uma pessoa. Quando Deus olha esse mundo e essa sociedade desorientada, Deus quer ser o Pai dessas pessoas. Porque é na paternidade que se constrói isso. Mas como a imagem da paternidade está tão destruída, Deus vem fazer este papel para curar e nos realinhar. Eu vivi experiências muito intensas e muito fortes nesse sentido. Até poder chamar Deus de Pai. Até poder olhar para Deus como o meu Pai. Sem traumas, sem feridas, sem resistência, sem medo, sem inseguranças, mas poder me envolver neste amor, poder me envolver nesse abraço do meu Pai do céu. E essa é a maior revelação que alguém pode ter na sua vida, desse Deus que vem ser o seu Pai, deste Deus que vem te corrigir, deste Deus que vem ensinar para você os limites, deste Deus que vem ensinar para você a obediência. Eu quero ler um outro texto que fala disso também, que está lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. Presta atenção nesse texto, autoexplicativo, anota aí, depois você pode refletir mais profundamente nele. Olha o que o autor diz aqui: será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como que vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Olha o que diz aqui: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende. E daí continua no verso 7: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, pensa na sociedade hoje. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade. Não são filhos legítimos. Em outra tradução diz que são bastardos, porque não tem pai, não tem quem corrija, não tem quem coloque limites. No caso dos nossos pais humanos, continua no verso 9, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos
Nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Entenderam essa mensagem, queridos? A gente precisa compreender a paternidade de Deus. E paternidade de Deus significa correção. E correção significa amor. Porque nós vivemos numa sociedade tão confusa, de conceitos tão deturpados e destruídos, passa longe da nossa mente que a correção é um ato de amor. Quando nós pensamos em correção, nós não pensamos em amor, nós pensamos em rejeição. Muitas vezes nós somos tão órfãos e tão carentes de pai, que o nosso pensamento é esse. Quando alguém vem e coloca o limite, nós nos sentimos rejeitados. Nós nos sentimos não amados. Mas quando o nosso Pai do céu, quando Deus nos corrige, Ele não está nos rejeitando. Pelo contrário, Ele estaria nos rejeitando se Ele não nos corrigisse. Como diz o texto, nós seríamos filhos indesejados, filhos bastardos, filhos sem pai, filhos sem limite, filhos sem correção. Você sabia que muitas pessoas não conseguem chamar Deus de Pai? E você sabe por que isso, né? A razão pela qual muitos filhos não conseguem chamar Deus de Pai são por causa das feridas. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura nesta imagem do Pai. E esse mundo não nos ajuda com isso. Eu me lembrei, enquanto estava preparando essa mensagem, que há muitos anos atrás, eu ia com a Larissa, que era membro aqui da Manaim. Ela era agente penitenciária e ela estava numa unidade de adolescentes de alto risco. Adolescentes que estavam presos por crimes sérios, mas pelo fato de serem menores de idade, estavam separados num tipo de um reformatório. Reformatório não, na verdade era uma prisão, estavam presos. E eu lembro que eu fui muitas vezes neste lugar pregar o evangelho. Eu ficava numa sala central, todos os jovens me viam somente, aqueles que quisessem, né? Me viam pela janelinha ali da cela. As celas não eram abertas. Eu poderia depois ter um contato, orar e conversar com aqueles que tivessem interesse, mas mantida essa distância. Sabe o que era curioso, que eu observei ali? Que quando eu conversava sobre a vida deles, sobre a história, sobre a família, eles falavam sempre muito emocionados das suas mães, mencionavam seus irmãos, mas quase nunca falavam dos seus pais. E isso mostra muita coisa. E por isso estavam ali. Porque o amor de mãe não coloca limites. É a presença do Pai que estabelece os limites. E é por isso que Deus vem para corrigir, para restaurar esta imagem paterna. E Deus não vai abrir mão de nos corrigir. Portanto, a gente não precisa ficar olhando para trás e vivendo em torno de feridas paternas que nós tivemos. Talvez muitos perderam os seus pais, ainda quando pequenos. Alguns tiveram seus pais abandonados.
naquela tragédia que aconteceu em São José dos Pinhais, exatamente há uma semana atrás, eu vi o relato de um casal muito jovem. Ambos morreram no acidente e deixaram uma criança de 4 meses que não estava no acidente. Estava com avós. Esta criança vai crescer sem pai. Logicamente ela terá outros referenciais na vida dela. Mas há um Pai do céu que pode nos encontrar nesse caminho. E esse Pai irá nos amar e preencher completamente este espaço da paternidade na nossa vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu querido, como está escrito na Bíblia: Deus nunca vai abrir mão de te corrigir. Não fica choramingando não com as correções de Deus. Pense quando Deus estiver te corrigindo, quando Deus estiver te exortando, quando Deus estiver colocando limites na sua vida, pense: Deus faz isso porque Ele me ama. Deus faz isso porque Ele é meu Pai. E receba isso com gratidão. Porque o fruto disso será a santidade. O fruto disso será a liberdade. O fruto disso será uma vida plena. Através dessa correção, Deus quer nos livrar de nós mesmos. Deus quer me livrar de mim mesmo, do meu pecado, da minha natureza, da desobediência e da rebelião. Através da correção eu vejo um Pai que me olha, um Pai que me ama, um Pai que me mostra o caminho, um Pai que me exorta, um Pai presente. Porque correção, de acordo com a palavra de Deus, é a maior expressão de amor. Então, quando o Senhor te corrigir, como diz aqui, não fica desmaiando, não. Não fica com mimimi. Porque é a expressão de amor. Este Pai do céu quer ver em você um filho maduro. Assim como foi Jesus para Deus. Você sabia que a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu? Jesus passou por sofrimentos, sim. Ele não teve pecado, mas Ele sofreu, e você sabe muito bem disso. Não somente na cruz. Jesus sofreu escárnio, Jesus sofreu desprezo. Jesus sofreu acusações indevidas. Jesus sofreu nesse mundo onde há pecado. Mas a Bíblia fala que Ele aprendeu a obedecer o Pai pelas coisas que sofreu. E Jesus se tornou um filho maduro. Um filho que estava pronto para dizer para o Pai: seja feita a sua vontade. E é isso que Deus quer fazer de você e de mim. Filhos maduros. Chega de bebês chorões na igreja. Chega de crianças desorientadas, porque nós temos um Pai que nos corrige. Meu irmão, minha irmã, aceita esta correção deste Pai do céu. Alguns episódios na vida de Jesus marcantes. Batismo. Deus diz o que para ele? Você é o meu filho amado. Afirmação tremenda. Nós precisamos disso. Nós precisamos ler as Escrituras e ouvir isso. Quando nós estamos nos debatendo com as nossas inseguranças, com as nossas dúvidas, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Ouvir isso: você é meu filho amado. E daí Deus fala: e não é por isso que eu vou deixar de te corrigir, ok? Porque o conceito do mundo: se você ama, você não pode, né? Não pode causar dor, não pode causar sofrimento, não pode tolir, não pode limitar, porque o amor não combina com a correção. Mentira do inferno. A correção é o maior sinônimo do amor. Quando Jesus estava na cruz, no ápice de toda a dor e de sofrimento que ele estava passando, como que ele ora a Deus? Oh Deus, aonde você me colocou, hein? Que encrenca é essa? Não, ele diz: Pai,
Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aqui a gente vê a maturidade de Jesus. Ele confiava no amor de Deus. Ele cria no Pai. Ele sabia que o Pai era fiel. Ele não estava entendendo tudo talvez que ele estivesse passando, mas ele ora: Pai. E por fim, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, como é que Jesus ensina os discípulos a orarem? Deus Santíssimo, Altíssimo, poderoso, eterno, intocável, inatingível. Não. Jesus ensina: Pai nosso, que estás nos céus. Ele é o meu Pai. Ele é o Deus Pai. Jesus nos mostrou com a vida dele que a gente pode ter o mesmo relacionamento com o Deus Pai que ele teve. Não há diferença nenhuma. O que Jesus veio mostrar, especialmente no Evangelho de João, é o seguinte: vivam neste relacionamento íntimo de paternidade. Ele é o Pai de vocês. Ele é o Pai de amor. Relacionem-se desta forma, porque Ele os adotou. E Ele é o bom Pai. E encerrando essa reflexão, eu queria pedir para você pensar a partir de agora: como é esse relacionamento de Deus como Pai? Como é esse seu relacionamento com o Deus Pai? É um relacionamento de intimidade? É um relacionamento de aceitar a correção? É um relacionamento de entender que na correção está todo o amor desse Pai? Uma outra pergunta: você consegue chamá-lo de Pai? Pai. Papai. Paizinho. Você consegue chamar Deus assim? Você se relaciona com Deus nessa dimensão de intimidade? Ele te corrige porque Ele te ama, não porque Ele te rejeita. Aquele que não corrige, rejeita e não ama. Mas Deus ama, e porque ama, corrige. A correção tem um propósito: te ensinar a obedecer. E a obediência tem um propósito: te levar à maturidade. Meu irmão, minha irmã, não tem outro caminho, ok? Você precisa ser curado dessa imagem distorcida de pai que andam anunciando e pregando por aí, e que afeta o seu relacionamento com Deus. Então que você possa, nessa semana, separar tempos para pensar sobre isso. Participe da sua célula. Seja bem franco a respeito desta figura. Talvez Deus já esteja ou irá te conduzir por um caminho de cura com esta imagem tão distorcida. Mas abra o teu coração e deixa Ele se revelar como o bom Pai. Aquele Pai que é perfeito em tudo o que faz. Ore comigo aqui. Senhor, obrigado por essa palavra, por esta revelação da tua paternidade. Não estamos órfãos. O Senhor está conosco.
Pai amado, que o Senhor abençoe cada coração que recebeu ou irá receber essa palavra. Fala conosco, nos leva a esta intimidade, nos faz entender que a correção é fruto de amor e não de rejeição. E nos ensina a obediência, para que nós possamos viver a vida plena que o Senhor tem para nós. Fala por meio do Teu Espírito ao nosso coração. Abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Parabéns a todos os pais. Deus os abençoe.